Hoje eu gostaria de abordar esse tema referente à existência da dor. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, ou talvez você durante a semana não enfrentou algum momento de dor, de dificuldade, no qual você não pode, parece que, suportar aquilo. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com o sofrimento. E aí a gente olha para o céu e a gente começa a fazer algumas perguntas, né? Se Deus é tão bom assim, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso comigo? Eu estou fazendo a Tua vontade. E às vezes a gente se desanima, a gente fica fraco na fé. E eu relutei um pouquinho para trazer esse tema para vocês, mas eu creio que é significativo. E os porquês, muitas vezes, são bastante latentes no nosso coração. Eu entendo que as tragédias podem ocorrer a qualquer instante, num estalar de dedos, quem sabe num piscar de olhos, como ocorreu mais ou menos há 2 anos atrás, o dia 17 de julho de 2014, o Boeing 777, aqui da Malásia Airlines, foi atingida por um míssil no leste da Ucrânia. 298 pessoas estavam a bordo deste avião. Todas elas morreram. Nenhuma delas sobreviveu. Eu imagino que os filhos que gostariam de ver ali os pais, nunca mais viram seus pais. Os pais que gostariam, quem sabe, de ver um parente querido, nunca mais viram esses parentes. Jamais. E essas inquietudes às vezes vêm à nossa mente. Por que, Senhor? Por que tantas tragédias têm ocorrido, como na África? Por que, Senhor? Por que tanta corrupção? Tanto martírio a gente vê? Por que, Senhor? Como nós vemos, as guerras parece que aumentam a cada instante. E nós não sabemos, muitas vezes, por onde ir. Porque a gente acaba ficando com medo. E qual a posição de nós, os cristãos, nesses últimos tempos? Veja, a barragem ali de Mariana deixou muita gente desabrigada. E ainda eles estão colhendo algumas coisas nesse sentido. Os estupros, esta semana mesmo, uma garota de 16 anos ali, 30 homens a estupraram. E muitas vezes, as pessoas dizem assim, aonde está Deus quando ocorrem essas tragédias? Você vai à igreja, onde está o seu Deus? Cadê Ele? Ele não faz nada. O número de divórcios está crescendo assustadoramente no século 21. É um dos mais degradantes de todos os tempos. Onde está Deus? Os ateus que não acreditam em Deus, eles colocam muitas vezes isso. Os sonhos, as famílias destruídas, tudo parece que vem água abaixo. Os deístas, que acreditam que Deus criou o mundo e deixou ao seu bel prazer, parece que há recursos para que eles falem mais sobre isso. Os agnósticos, que dizem que Deus existe, mas que é impossível ter ali, quem sabe, uma comunicação com Ele, possível conhecer a Deus. Parece que tem recursos para eles, e quando às vezes a gente vê um impasse, a gente fica sem saber o que fazer também. Mas a Bíblia, ela nos dá algumas ideologias que nos mostram, não claramente, mas nos dá indícios ali nas entrelinhas, de que Deus está ainda no controle, amém? O impasse que eu me pergunto também como ser humano e como jovem, como um Deus onipotente, todo-poderoso, criador e mantenedor do universo, Ele permite coisas assim? A gente faz essas perguntas. Eu gostaria de analisar com você essa manhã, Daniel capítulo 3,
quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Se você trouxe a Bíblia, quero convidar você para abrir lá. A disciplina da teologia que tenta resolver o problema do sofrimento é conhecida como teodiceia. Mas eu gostaria de uma perspectiva bíblica essa manhã, analisar com você Daniel capítulo 3. Todos estão com a Bíblia? Sim? Muito bem. Capítulo 3, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, procure. Diz assim a Bíblia: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha quantos côvados? 60 côvados de altura e 6 de largura. Era aproximadamente ali o tamanho do Cristo Redentor. Talvez ali 27 ou 30 metros mais ou menos. Ali quem sabe ali na planície de Dura, como diz a Bíblia. E ali no versículo 1, ele comenta que estava na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem a consagrar na imagem do rei Nabucodonosor que ele tinha ali levantado. Então se ajuntaram os prefeitos, outra vez aí, e eles estavam em pé diante daquela imagem grandiosa, e ele pediu uma coisa: no momento que vocês ouvirem isso, vocês vão ter que se ajoelhar e adorar esta imagem que eu, o rei, criei. Aquela imagem era de ouro puro. A Babilônia era incrível em termos de poder. E é curioso porque ele tinha recrutado 3 jovens. Lembram quem eram eles? Ananias, Misael e Azarias. Depois, os nomes deles foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eram deuses daquele então. Os nomes deles foram mudados, mas no coração deles, o caráter deles não havia sido alterado. Lição para nós, irmãos. Muitas vezes nós estamos aqui no meio de Babilônia, no meio de um país do qual nunca nós deveríamos, talvez, ter saído, né? Jerusalém lá. Nós viemos para cá. Mas o texto diz, mais especialmente no versículo 6, qualquer que se não prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E ali, esses jovens, então, foram desafiados. E todos ali ajoelharam diante da estátua, menos Ananias, Misael e Azarias. Tem você ajoelhado diante das coisas desse mundo como jovem? Satanás, ele coloca um montão de coisas para a gente. Coisas que atraem os nossos olhos, e não só como jovens, como também adultos. E nós muitas vezes somos tentados a nos ajoelhar, porque tudo aquilo que tira o primeiro lugar de Deus, isso se torna um Deus. Sim ou não? O texto sagrado diz, ali no versículo 12, que aqueles homens disseram assim: olha, há uns judeus aí, hebreus, que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que te levantastes. Então a Bíblia diz que o rei ficou iradíssimo e disse: mas quem ousa fazer tal coisa? Quem é que ousa fazer isso? E aí no versículo 14, nós vemos aí: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não servem a meu Deus, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Eu imagino ali aqueles 3 jovens. Como é que foi a imagem deles diante daquela autoridade?
Eu fico imaginando nós, os cristãos, nos últimos dias da história desse mundo. Como nós iremos nos portar? Será que iremos nos portar como esses jovens? Ou quem sabe como aqueles que ali estavam também na Babilônia? Que por medo, porque muitos não acreditavam naquilo, mas muitos por medo, por pavor, acabaram se ajoelhando. O texto diz, e isso me chama muito a atenção. 17. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Não era uma afronta. Ali eles estavam dizendo da onde eles vieram, aonde eles estavam e para onde é que eles estavam indo. Eles eram de Jerusalém. Tem você dito para as pessoas que você é de Jerusalém, ou você, com o barulho da multidão, você acaba indo com eles? É muito comum isso. Eu me lembro quando eu estava na escola, às vezes, eu sempre fui um meio diferente assim. Não sei você que é jovem, ou criança, ou adolescente. Mas eu me lembro que eu sempre, nunca gostei daqueles grupos assim, ficam falando mal. Mas é interessante que às vezes, a gente vê isso às vezes até dentro de algumas comunidades cristãs. Às vezes acabam acontecendo de a gente se ajuntar com aquele grupo, e a gente sabe que está errado, mas a gente acaba fazendo isso. É verdade, não é? Mas esses jovens não eram assim. Eles eram diferentes, diz a Bíblia. Eles disseram no verso 18, se Deus não quiser, Rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos as imagens de ouro que o Senhor levantasse. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se não, fica sabendo, Rei, que Deus, um dia, em outras palavras, vai me ressuscitar. O que é a vida? A vida passa, irmãos. Quem é o autor do sofrimento aqui, dentro dessa história aqui? Onde estava o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego que não fez nada? A história diz, e você bem conhece, que eles foram lançados ali, na fornalha de fogo ardente. Onde estava o Deus deles? Aonde estava? A Bíblia diz que Deus não fez um milagre ali, mas Deus estava no meio deles ali. Deus desceu no meio deles ali. E o rei viu isso. Ele percebeu isso. Quem é o autor do sofrimento? Nós entendemos que o autor da vida é Jesus Cristo. Mas o autor do sofrimento, aqui nós percebemos dentro dessa história, que não foi Deus. Não foi Deus o autor do sofrimento aqui, desses jovens. Nós percebemos que foi Nabucodonosor quem arrastou eles à força e jogou eles lá, pelas circunstâncias que você conhece, lá dentro da fornalha. Não há nenhuma parte do relato que se mencione que foi Deus o causador do sofrimento ali. Ele é uma figura, aqui se referindo a Nabucodonosor, do primogênito do mal e do sofrimento. Quem é ele? Satanás. Nabucodonosor é um tipo de Satanás, uma figura de Satanás. Você percebe? Sim ou não? Pastor, por que as pessoas sofrem hoje? Bem, nós devemos reconhecer alguns pontos importantes. Primeiro, nem todo ou nem tudo o que ocorre a nível universal, local ou pessoal é a vontade de Jesus, irmãos. Ele dotou as suas criaturas de livre-arbítrio. Ele dotou você de livre-arbítrio. Agora, nós precisamos pedir que Deus nos oriente referente às nossas escolhas, para que nós façamos boas escolhas. Note no caso de Ananias, Misael e Azarias. Eles foram recrutados de lá, eles tiveram escolha? Sim ou não? Não.
Eles foram tirados do país no qual eles estavam. Mas aí, lá em Babilônia, eles fizeram a diferença. Você também está aqui hoje em Babilônia. Você era de Jerusalém. Você está indo rumo a Jerusalém outra vez. Mas lembre-se, você não é daqui. Aqueles jovens deram um real testemunho lá dentro. Um testemunho impecável. Tem você também dado esse testemunho? Sabe que eu gosto muito do que diz John Stott. E ele diz, ele era um reconhecido líder, escritor religioso. Ele disse assim: às vezes o sofrimento vem por causa do pecado de outros, como acontece quando as crianças sofrem nas mãos de pais desamorosos ou irresponsáveis. Os pobres e os famintos sofrem pela injustiça econômica. Os refugiados sofrem por causa das crueldades da guerra. E os que morrem nas estradas por causa de motoristas embriagados. Mas por que as pessoas culpam a Deus? Deus não tem nada a ver com isso. No caso aqui de Sadraque, Mesaque e Abdenego, é bastante claro isso. Mas há um segundo tópico que eu gostaria de mencionar a você. O mal e o sofrimento existem com uma desordem no plano perfeito de Deus. Nunca Deus quis o sofrimento do ser humano. Jamais Ele quis. Jamais Ele quis que aqueles jovens sofressem. Jamais. Ele quer que você derrame uma lágrima, que sofra. Pastor, Deus não faz nada agora? Ele faz. Ele envia o Espírito Santo para estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Às vezes a gente se sente triste, sozinho, mas você não está. A pressão, às vezes, do mal é tão intensa, é tão forte, que às vezes a gente se sente sozinho aqui. Mas não é esta a realidade. Nós entendemos que o mal foi originado por um ser moralmente livre, que se opôs em contra a vontade expressa de Deus lá no céu. E algumas pessoas sempre perguntam, quando eu estou dando o estudo bíblico assim: mas pastor, por que Deus não destruiu Lúcifer lá no céu? Deus, Ele é muito sábio para errar. Você imagina, o caráter de Deus foi acusado. Você imagina, você imagina que eu sou, quem sabe, o prefeito aqui de Porto Alegre. E eu tomo o poder, certo? E agora uma das pessoas que era o meu acusador, quem sabe o meu opositor, começa a me acusar ali. Então agora eu chamo o meu segurança e digo assim: dá um tiro nele e mata ele. Você que está na sala, você ia ficar com uma baita dúvida, sim ou não, da minha autoridade? Sim ou não? Claro que sim. Irmãos, Deus foi acusado lá no céu. Foi acusado. Agora, aquele ser que dota as suas criaturas de livre-arbítrio, agora tira o livre-arbítrio, destrói ali. Deus é muito sábio para errar. Ele não fez isso. Então, ele disse assim para Satanás: olha, você começou a fazer sujeira aqui você não vai poder ficar, filho. Se você não quer se arrepender, eu quero dar alguns séculos e milênios, que lembre-se, lá no céu eles não conheciam o que era mal, não conhecia o que era injustiça, não conhecia o que era AIDS, não conhecia o que era um funeral, eles não conheciam o que era uma lágrima. Os seres de Deus não conheciam isso. Então agora Deus, muito sábio, Ele agora permite que Satanás venha aqui, a esse mundo. Eu vou dar alguns milênios para você. E as pessoas vão conhecer de fato o real significado do teu caráter. E as pessoas,
elas vão perceber. E as pessoas vão clamar a mim. E as pessoas vão reconhecer e vão diferenciar quem é bom e quem é mau. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas, elas acabam colocando a culpa tudo nas costas de Deus. Mas muitas vezes sou eu o culpado. Sim ou não? Aqueles seres não tinham nenhuma experiência com o mal. Foi consequência de um anjo caído. Como eles compreenderiam a justiça de Deus se Deus matasse aquele anjo? Deus não matou. Ele não matou. Mas eu entendo que as profecias estão se cumprindo. Falta pouco. Quem sabe estou falando nessa manhã aqui para aquelas pessoas que quase estão desistindo, estão quase jogando a toalha. Está faltando um pouquinho. Jesus, em breve, cortará o espaço com a sua glória e Ele virá buscar aqueles que nele esperaram, que nele foram fiéis. Se Deus assim quiser, Ele vai nos livrar. Como disse Ananias, Misael e Azarias, Ele vai nos livrar. Mas eu pergunto, não vou citar nome de políticos aqui. Você vota em um candidato, ele é eleito. Ele começa a fazer besteira na prefeitura. E aí você começa a cobrar daquele que foi eleito. Você diz, fulano, como é que você permitiu isso no governo aqui? Espera aí, eu não estou no governo. Cobre o candidato que está no poder. Irmãos, lá no Jardim do Éden, os nossos representantes votaram no diabo. E agora, nós cobramos isso de Deus. Percebe o trama universal? Está em jogo o caráter de Deus em tudo isso. Onde está Deus e o que Ele faz quando as pessoas sofrem? Deus estava ali com os 3 jovens hebreus. E o interessante, como eu disse, Ele não operou um milagre. Às vezes a gente, como cristãos, a gente espera muito milagre. Mas lembre-se, a Bíblia Sagrada diz, no mundo passareis por aflições. Mas o que diz o restante do versículo? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, filho. Eu estou com você. Eu sei que a batalha é dura, é ranhida, filho. Mas saiba que eu morri por você. E aí nos responde uma outra pergunta. Pastor, Deus não fez nada no passado? Ele fez. Ele morreu de braços abertos. Pastor, você fala isso porque você não conhece a minha dor. Você não sabe o que a minha filha me fez. Você não sabe o que os meus vizinhos me fizeram. Eu não sei. Mas eu sei o que o apóstolo Paulo passou. Eu sei o que os patriarcas passaram, porque a Bíblia diz isso. Mas mais do que isso, eu sei o que Jesus passou. E Ele passou tudo por você. Sabe a dor que você passa? A dor que eu passo não é nada comparado à dor que Jesus passou. A dor que Jesus passou sobrepassa todas as dores, porque no momento que Ele estava de braços abertos ali, Ele sucumbiu-se, dizendo assim, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E às vezes nós colocamos algumas mensagens por aí, a gente fala assim, mas olha, isso foi a vontade de Deus. Deus sabe o que faz. E aí a gente pergunta assim, a gente diz assim, o cristão não pode dizer por quê. Diz o que mesmo? Para quê? Mas eu pergunto para você, Jesus nessa frase, Ele não perguntou para o Pai? Deus meu, por que me desamparaste? É normal,
isso. Nós somos seres humanos. Irmãos, Deus estava ali com Jesus. Deus estava ali. Ele enviou um anjo para proteger ele. A gente não consegue ver a batalha do bem e do mal, mas de fato, ela existe. Além do sofrimento, existe algo melhor para mim e para você. Existe um Deus que está com você. Eu quero nessa manhã, bem brevemente, passar para você como você pode enfrentar o sofrimento. Alguns princípios práticos para você enfrentar o sofrimento nas horas das dificuldades mais difíceis da sua vida. Primeiro, o que você deve fazer? Recordar que Deus está perto. Eu quero convidar você a abrir ali em Romanos, capítulo 8. Eu gosto da figura pitoresca do apóstolo Paulo. Era um homem cheio do Espírito. Ele não era um reclamão, não era. Romanos capítulo 8, verso 38. Romanos capítulo 8, verso 38. Todos acharam? Não deixe de ler na palavra de Deus isso, porque ali nós encontramos palavras de vida e vida eterna. Amém? Ali diz assim: porque eu estou bem certo, aplique isso para a sua vida, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente que você passa agora, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer coisa alguma, ou outra criatura, poderá fazer o que, irmãos? Separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que é que pode separar você do grande amor que abriu os braços na cruz do Calvário por você? É sofrimento? É angústia? É dor? É nada, porque Ele venceu por mim e por você, amém? Quando eu estava ali atrás, eu vi, o pastor Sandro, também o pastor Jodisso, nós estávamos ali, vimos vocês cantando assim: nasce em mim, Senhor, e salva a minha vida. É isso que nós precisamos, clamar mais. Eis a primeira razão, o princípio, para nós enfrentarmos o problema com fé, é recordar que Deus está perto. Ele não está longe, como muitas vezes os deístas dizem. Ele não está longe, Ele está perto. Segunda razão, eu coloquei aí, porque quem sabe você talvez quer marcar. Confiar no cuidado de Deus. Não esqueça que Deus cuidou de Ananias, Misael e Azarias. Olhe para trás e veja quanto Deus já cuidou você. Por que Deus vai agora abandonar você? Jamais. Confiar que Deus pode nos livrar. Aqueles jovens foram fiéis ou não? Até as últimas consequências, sim ou não? E você? Será fiel até as últimas consequências, sim ou não? Em nome de Jesus. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? O conhecimento que tinham de Deus os levou a confiar nele, independentemente das circunstâncias ou do que pudesse suceder. Lembre-se, Deus não libertou os jovens da fornalha, mas libertou do fogo. No fogo, melhor dizendo. O conhecimento, sem o conhecimento não há confiança. E eu faço um apelo para você. Se não há conhecimento de Deus, como é que você vai confiar no seu Deus? Aqueles jovens, eles tinham conhecimento do seu Deus. Por isso eles confiaram e ficaram tranquilos. Tem você conhecimento de Deus? É por isso que as pessoas, elas na hora da dor, elas jogam a toalha branca. É por isso que muitas pessoas aí fora, elas jogam a toalha branca. Não que nós somos melhores, mas Deus, irmãos, Ele está atuando. Diferentemente do que diz os agnósticos, que dizem que nós
não podemos conhecer a Deus. Esses jovens hebreus, eles conheceram a esse Deus, eles conheciam ao seu Deus. Os agnósticos dizem que é impossível. Deus existe, mas é impossível conhecer o Deus. A Bíblia Sagrada diz em João 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que conheçam ao Deus, o Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem o enviaste. É possível você conhecer? É claro que sim. Todas as coisas desse mundo parece que nos apertam para que a gente não entenda esta razão. E eu sei que Satanás não está feliz de eu apresentar essa mensagem. Mas Deus é maior do que qualquer coisa. Deus pode ser conhecido e compreendido porque Ele, em sua iniciativa, se revelou várias vezes e de várias maneiras pelos profetas. Ele se revelou também e se revela através da natureza. Ele se revela e se revelou através da pessoa de Jesus. Como é possível não conhecer um Deus assim? Se a Bíblia diz que é possível, cai por terra esta ideologia por aí. Mas há uma terceira, que eu gostaria que vocês colocassem aqui, para que os irmãos pudessem ver também. E a terceira é persistir até o propósito final. Vá até o final. Não desista, porque Deus está com você. Se houve um momento para desistir, esse momento já foi. Nesse momento, eu convido o Leandro para que possa nos ajudar. Esses momentos, irmãos, nós enfrentamos dia após dia. Mas eu quero fazer um apelo para você nessa manhã. Você que, quem sabe, está sofrendo as dificuldades, não esqueça, recorde que Deus está perto. Confie no cuidado que Deus tem de você. A Bíblia diz, irmãos, que aquele tipo, na teologia a gente chama assim, de Cristo, melhor dizendo, de Satanás, Nabucodonosor, ele viu, dentro da fornalha, dentro da dificuldade, ali ele viu o Filho de Deus atuando na vida daqueles jovens. Tem você dúvidas ainda de que em meio ao seu sofrimento há um Deus que ama desesperadamente você, que cuida de você? Deus, Ele sabe o que vai no seu coração. Ele ouve a oração suplicante. Mesmo que você às vezes diga assim: Senhor, está tão difícil, está difícil. Mas imagine o coração de Deus lá no céu, olhando para as suas criaturas e muitas vezes cobrando de Deus o que Ele não fez. Deus não fez isso. Deus, o que Ele fez é morrer por você. Deus faz o impossível por você. Já aconteceu algum momento da sua vida, você for e querer fazer alguma coisa errada, e ali tocar o telefone, quem sabe alguém chamar você, seu livramento do Deus do céu. Se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se você passar pelas águas, lembre-se, elas não te submergirão. Eu sou o teu Deus, o Criador, o que fiz você vir aqui a esse mundo. Mas eu não quis, filho, que você viesse. Mas, filho, acredite, persista até o propósito final, porque assim como aqueles jovens venceram, e aquele homem, Nabucodonosor, um dos maiores reis, reconheceu o Deus deles. Se você também tomar a decisão de ser fiel a Deus, no seu trabalho, na escola, na faculdade,
Deus vai abençoar você tremendamente, até as últimas circunstâncias, porque assim Ele prometeu. Você vai ouvir uma música agora. Enquanto você ouve essa música, não vou pedir que você venha aqui à frente, mas eu vou pedir que você fique em pé. Não porque o pastor Rafael pediu, mas porque o Deus eterno, aquele que vai além do seu sofrimento, vai atuar em você. Gostaria você, enquanto ela canta, você faz um novo concerto com Jesus. Colocar-me em tuas mãos, quero esquecer todas as vezes que caí. Não quero reviver batalhas duras que perdi, quando de ti me afastei e tão longe eu vaguei. Hoje te entrego outra vez a minha vida, a minha mente, o meu ser. Por tanto tempo só minha vontade eu quis fazer, mas agora pronta estou para cumprir o teu querer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Ao entregar-te o meu ser, eu só te peço, nunca mais me deixes ir. A tua companhia é o que jamais quero perder. Renova minha fé e me ensina a obedecer. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. Se não fosse a tua graça, não sei onde eu estaria. Te agradeço e te louvo por me dar mais uma chance. Dá-me força, Senhor, para vencer as provações. Esperança, Senhor, de que tudo vai mudar. E ao receber os teus milagres, me ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. E
ajuda a confiar nas tuas mãos e no poder transformador do teu perdão. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, verso 18, ele diz assim: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelado no futuro. Não há como comparar o sofrimento aqui com a glória que está preparado para você. Deus tem algo muito melhor para você. Marchemos, ainda que seja difícil, Deus é maior. Feche os olhos. Deus eterno, fechamos os nossos olhos, mas abrimos o coração para Ti, Pai. Há famílias aqui, Senhor, que sofrem. Há dificuldades que só o Senhor sabe. Às vezes o esposo não sabe, a esposa não sabe, a professora não sabe, mas o Senhor sabe. Louvado seja o Teu nome, porque hoje o céu desceu aqui até nós. E nós sentimos o toque do Teu Espírito, Senhor. Querido Deus, ajude algumas pessoas que estão no vale da decisão, para tomar a decisão de seguir o Teu nome, de seguir a Jesus Cristo até a última das circunstâncias. Ainda que seja difícil, mas Deus será por nós. Eu entendo que quem será contra nós se Jesus é por nós? Abençoe o Teu povo, Senhor. Dê a eles um sábado especial, feliz, e que nós possamos hoje dar glórias ao Senhor, porque o Senhor é real. Nos ajude hoje e sempre. Nós pedimos isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí. Eu estarei à porta para cumprimentar a cada um de vocês. Tenham todos um bom sábado. Vamos cantar, antes de sairmos, graça, amor e comunhão.